Eu estou substituindo a doutora Ana Esteves, que, por motivo de força maior, não pôde estar presente. Aí eu fui convidado gentilmente pelo Márcio para poder trocar uma palavrinha com vocês, né, sobre supervisão. E eu diria que estou muito lisonjeado. Eu vou usar uma palavra, eu vou plagiar uma palavra do meu amigo Eric, que ele fala é motivo de muita honraria para mim estar aqui hoje, né, falando com vocês. Então, eu começaria dizendo que falar sobre supervisão é um assunto delicado e complexo, né, porque, embora faça parte da nossa trajetória psicanalítica, né, a supervisão é parte de um dos tripés psicanalíticos, né, que envolve análise pessoal, envolve estudo teórico sistematizado e mais a supervisão, né. Então, basicamente, eu vou comentar, em poucas palavras, as duas primeiras, né, análise pessoal, o estudo teórico sistematizado, como eu entendo isso, e depois eu tento alinhavar algumas coisas sobre supervisão. Não com tanta maestria da minha colega doutora Ana Esteves, mas eu vou tentar passar-lhes a minha visão sobre isso, né? E eu diria para vocês que esses três pilares, né, que norteiam a psicanálise, isso eu diria até que, segundo Freud, conhecido como tripé psicanalítico, a análise pessoal, ela estipula que nenhum analista deve praticar sem antes ter passado por sua própria análise pessoal. Isto é, vivenciar o papel de analisando. É o que vai acontecer conosco daqui a pouco, né? No momento em que eu disser para vocês da posição do supervisor, do supervisionando, e então esse assunto eu vou detalhar um pouco mais. É um processo que é visto como fundamental, né? A análise pessoal é fundamental tanto para a autopercepção dos próprios conteúdos inconscientes, quanto para o desenvolvimento da escuta analítica, manejo da transferência e constituição de uma ética clínica. Garante também, né, a análise pessoal, ela garante também que o futuro analista possa lidar com as próprias resistências e emoções transferenciais despertadas nas relações clínicas, prevenindo atuações inconscientes. Então, vejo que a análise pessoal, ela é extremamente importante, porque você se coloca no lugar de um paciente, né? É você e o supervisor interagindo. O segundo pilar importante, né, do tripé psicanalítico é a teoria, o estudo teórico sistematizado, né, que pressupõe-se que um psicanalista que não tem a base teórica, não tenha entrado numa leitura freudiana, né, da teoria de Freud, a questão do id, ego, superego, consciente, inconsciente, pré-consciente, complexo de Édipo,
que não tenha tido um pouco de contato com Winnicott, né, que fala da mãe suficientemente boa, que não tenha entrado em contato com Melanie Klein, que fala da questão dos objetos, né, das relações objetais, e Lacan mesmo, né? Lacan dizia que o psicanalista que não estiver preparado para enfrentar os desafios, que se retire, né? Que se retire do cenário, que não seja psicanalista. Que nós, vocês sabem disso, vocês vão corroborar comigo, né? O psicanalista, ele tem de enfrentar desafios. Haja vista, né? Os nossos pacientes, o que eles trazem para nós, nas terapias. Então, análise pessoal, eu já alinhavei para vocês, com relação ao estudo teórico sistematizado, para dar continuidade ao que eu falei há pouco, envolve o aprofundamento sistemático nas obras de Freud, já disse isso, né? E demais autores centrais da psicanálise, Melanie Klein, Winnicott, Lacan, até o Bion, né? Wilfred Bion, britânico, entre outros. E o estudo abrange conceitos estruturantes como teoria do inconsciente, pulsão, estruturas clínicas, neurose, psicose, perversão, desenvolvimento psicossexual, transferência, resistência, recalque e psicopatologia psicanalítica. Veja o espectro que tem isso, né? O estudo teórico. Aí vocês me perguntariam, puxa vida, mas tem que se dedicar, mas tem que se dedicar. Né? A psicanálise é uma área que a gente não para de estudar, né? Não para de estudar, porque a despeito desses teóricos, nós temos os modernos, os pós-freudianos, temos os modernos também, muita teoria psicanalítica que nos afeta, nos atravessa no dia a dia, né? Então, essa formação teórica sustenta a prática clínica, servindo de base para a elaboração dos atendimentos, discussões em supervisão e intervenções do analista. Então, desse né, segundo elemento do tripé, primeiro análise pessoal, segundo o estudo teórico sistematizado, e o terceiro, né, o terceiro agora, que é a supervisão clínica, que é o nosso assunto de hoje, é um assunto que a doutora Ana Esteves tem trazido para nós, com muita habilidade, muito conhecimento, enfim. E hoje eu trago para vocês um pouco da minha visão acerca disso. Né? O que é a supervisão, então? Né? Comecemos pela etimologia. Comecemos pela etimologia da palavra supervisão, né? Super, latim, super, origem latim, quer dizer sobre, acima de. E visão, visio, que significa visão, ato de ver. Literalmente, supervisão quer dizer visão superior, ou olhar de cima, o que remete à ideia de observar, dirigir ou controlar algo a partir de um ponto elevado ou de uma posição hierárquica superior. Então, quando se trata de supervisão psicanalítica, nós diremos que é alguém que pressupõe-se, né, tem um conhecimento superior ao analisando, né? Que no caso é um analista e que vem trazendo coisas, conflitos do seu paciente. Então, são três pessoas, três elementos aí, né? Então, a supervisão com essa origem etimológica quer dizer isso, né? É alguém que olha por cima, né? Olha além, tem uma visão superior à do supervisionando, né?
Historicamente, essa origem indica que a supervisão envolve o ato de monitorar, orientar e inspecionar atividades, sendo... Pessoal, vocês me desculpem, tem uma cachorrada aqui, eu moro no 14º andar do edifício, e tem uma cachorrada aqui na rua que passa e me perturba, né? Peço escusas por isso, tá, meus queridos? Mas, eu dizia que, historicamente, essa origem da supervisão, indica que envolve o ato de monitorar, orientar e inspecionar atividades, sendo exercido por alguém com conhecimento, experiência ou autoridade para oferecer um olhar crítico e orientar o trabalho de outros. Função que aparece na administração, na educação e outras áreas profissionais, né? É muito comum a gente ouvir falar de o meu supervisor no emprego, tal, supervisor de educação, enfim, nós temos supervisores das mais diferentes áreas, né? E quando se trata de psicanálise, é um espaço de reflexão sobre os casos atendidos, onde o analista, especialmente em formação, apresenta e discute suas dificuldades clínicas com um supervisor experiente. Não quer dizer necessariamente que o analisando, né, no caso aqui, não seja experiente, mas pressupõe que o supervisor tem um pouco mais, né, digamos um degrau a mais, né, de experiência para poder dirigir, sugerir não vou dizer, mas dirigir, interagir, dar uns caminhos para o analisando, né? Permite a integração, a supervisão permite a integração entre teoria e prática. Olha só, eu já falei antes, né, da teoria, conhecer os psicanalistas históricos aí, né, com suas teorias todas, que elas são variadas, né? Elas são variadas. Ângela, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, professor José. Boa noite. Então, continuando o raciocínio, permite a integração entre teoria e prática, auxilia na elaboração de impasses clínicos e proporciona um olhar externo sobre aspectos transferenciais e contratransferenciais. Nós vamos detalhar um pouco isso também, né? Também serve como dispositivo ético ao promover uma prática clínica mais qualificada e consciente de seus limites e desafios. Tá? Também o supervisor tem seus limites, tem seus desafios. Nós somos seres ímpares, né? Nós somos pessoas, nós somos indivíduos. Cada um de nós tem uma idiosincrasia, né? Tem uma particularidade. Nós somos diferentes. Então, eu não posso exigir que o meu supervisor fale a mesma língua, né? A mesma linguagem. Depois nós vamos falar de linguagem, que o Lacan fala disso também, que é a minha. Pode ser que haja divergências. E é bom que haja. Eu diria para vocês, é bom que haja divergências, para que esse encontro, né, essa interação, tenha resultados positivos. Então, só para fechar, a questão dos 3 pilares, né? Análise pessoal, estudo teórico e supervisão são considerados indispensáveis e interdependentes, formando a base da formação e atuação do psicanalista desde Freud até a atualidade. Não é demais falar para vocês, né, que Freud, o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, deixou marcas, né? Marcas. Eu vou me remeter até à etimologia da palavra ensinar, né? Ensinar, insignare, do latim insignare, ensinar, né? Colocar uma marca nas pessoas, né?
Então, Freud deixou um legado para nós, que, quer queiramos ou não, nós estamos, né, nessa caminhada aí, e é bom que se diga também que existem os freudianos, os não freudianos, né? Há quem não se adapte, há quem não opte pela teoria freudiana, que opte pelos lacanianos, enfim, cada um escolhe a sua área, a que mais desejar, a que mais se adequar, a que mais se enquadrar. Mas o alicerce disso, na base, as raízes estão em Freud. E, então, fechando esse assunto, né, dos 3 pilares, eu fiz essa introdução com vocês, que é para a gente entrar agora em supervisão. Aí eu lanço uma pergunta para vocês, depois vocês podem eventualmente me responder e comentarem, né? Eu vou abrir para a gente fazer comentários nos 10 últimos minutos. E a pergunta: o que é fazer supervisão em psicanálise, né? O que significa fazer supervisão em psicanálise? Eu tenho comigo o que significa participar de um processo formativo fundamental, em que um psicanalista, geralmente menos experiente ou em formação, apresenta e discute seus casos clínicos com um supervisor, que é um psicanalista mais experiente. Né? Essa é uma visão unilateral, né? Sou eu, Siqueira, falando isso, né? Não quer dizer que isso seja geral. E depois eu gostaria de ouvir vocês acerca disso. Muito bem. Se ele tem mais experiência, né? A supervisão deve funcionar como um espaço de interlocução onde o supervisionando pode refletir sobre questões técnicas, transferenciais e contratransferenciais. Né? Um vocabulário que é muito usado nas terapias, né? Na psicanálise. Questões técnicas, vou repetir, transferenciais e contratransferenciais do atendimento, além de receber suporte na elaboração de impasses clínicos e na integração entre teoria e prática, né? O que seria? O que seria isso, né? Impasses clínicos, integração entre teoria e prática. O principal objetivo do supervisor, da supervisão psicanalítica, é ajudar o analista a aprimorar sua prática, tendo como foco tanto o desenvolvimento do saber clínico quanto a elaboração do próprio posicionamento subjetivo diante do paciente. Veja que primor essa definição, né? Desenvolvimento do saber clínico quanto à elaboração do próprio posicionamento subjetivo diante do paciente. Então, quando eu me proponho a fazer uma supervisão, participar de uma supervisão, né? Eu, enquanto supervisionando, que eu tenho meu supervisor também, né? Então, eu, nos meus impasses clínicos, as dúvidas que surgem nos meus atendimentos, que são passíveis, né? Às vezes me parece um caso dificílimo, eu diria, né? Para resolver. E isso foge da minha competência. Eu jogo meu supervisor. Escuta aí, meu querido. Me ajuda aí nesse aspecto, né? Me ajuda aí. Olha, eu estou com um paciente lá que tá complicada a situação, né? Então, se isso. Aí o meu supervisor tem muita experiência, tem uns 30 anos na carreira, e ele me instrui, né? Me ensina
olha só, ensina, vou usar o verbo ensinar, insignare, né? Me coloca uma marca. Eu pergunto para vocês, será que eu daria conta, sozinho, de resolver essa questão com o meu paciente? Possivelmente, mas, na dúvida, né? Na, naquela, naquela indecisão, que caminho tomar e tal, eu vou lá para o meu supervisor, peço um help, né? Peço uma ajuda. E tem acontecido. Então, esse encontro entre os dois, né, supervisionando e supervisor, é extremamente importante. O supervisor não atua como controlador ou mestre, ó, mestre entre aspas, eu diria, né? Aliás, vou abusar da paciência de vocês, né? Mestre, em latim, significa magister. E se você for na raiz da palavra, magis, em latim, significa mais. E ter, 3 vezes. Ou seja, magister é aquele que sabe, o mestre é aquele que sabe 3 vezes mais do que eu, né? Então, olha que interessante, né? Fazendo essa simbiose, não, essa correlação, o supervisor não atua como controlador ou mestre, mas como alguém que auxilia em um processo de elaboração e reflexão crítica sobre o caso, promovendo maior clareza sobre transferências, transferências e dinâmicas inconscientes presentes no setting analítico. Então, tudo que perpassa os meus analisandos, né? Eu coleciono tudo isso e levo para o meu supervisor. E eu tenho questões, né? Claro, todos nós temos questões inconscientes presentes no setting analítico. A supervisão também garante uma prática ética e qualificada, sendo considerada, junto com a análise pessoal e o estudo teórico, um dos pilares da formação psicanalítica. Pronto, fechou, né? Só para não ser repetitivo, mas os 3, né, fazem parte dos pilares psicanalíticos. Como se dá isso na prática? Né? Supervisionando apresenta relatos de casos para discussão, conforme disse, eu faço isso, buscando compreender pontos obscuros do atendimento e aprimorar sua escuta. Eu já tive a oportunidade de falar nas minhas aulas aí sobre a diferença de escuta e, né, de audição e escuta, né? Ouvir e escutar são coisas diferentes, né? Então, a gente segue nesse raciocínio dizendo um pouco mais, né? Questões como diagnóstico, manejo da transferência, condução do caso, são revisitadas sob o olhar de um terceiro, permitindo rever a estratégia de evitar o isolamento clínico. Olha só, um terceiro, né? O supervisor é um terceiro. Somos 3. O meu paciente, eu e o meu supervisor. A relação entre supervisor e supervisionando é de troca, permuta, reflexão e construção compartilhada do saber, não havendo julgamento, que é importante dizer isso, né? Sem julgamento, né? Jamais o supervisor deve dizer para o supervisionando, você não deve fazer assim, né? Você não pode fazer assim. Então, são questões de julgamento, né? Ou seja, você agindo assim, pode ser que você caia numa encruzilhada. Há maneiras de você manter o seu discurso, né? Sem julgamento, mas colaborando para o amadurecimento clínico do analista. Amadurecimento clínico do analista. E por consequência, por via de consequência, tem as dimensões formativas disso aí, né? A supervisão é vista como ponte entre teoria e prática, promovendo articulação entre o conhecimento técnico e as experiências singulares de cada análise. Cada análise tem a sua particularidade, o seu manejo, né, a sua condução, seu tratamento é diferente, né?
Isso eu diria análise minha com o meu supervisor e análise minha com relação ao meu paciente, né? Isso é singular. Cada paciente tem uma característica, tem um conflito, tem uma demanda, tem uma queixa, enfim, ele traz para a gente coisas que estão lá no âmago da sua alma, né, do seu inconsciente, né? Ele traz para você questões que, de certa forma, vão provocar em você um redimensionamento, às vezes, né, das suas atitudes, do seu modo de pensar e de agir terapeuticamente. É uma formação permanente, pois acompanha o psicanalista não só no início de sua carreira, mas ao longo de toda a sua trajetória clínica. É interessante que o supervisor, ele acompanhe o seu analisando, né, o seu supervisionando, em toda a sua carreira, né? Salvo se houver algum imprevisto, algum contratempo e a coisa tenha que mudar no meio do percurso. É bom que ele acompanhe sempre nessa trajetória diante de casos mais complexos ou desafiadores. Como eu disse anteriormente, né, pressupõe-se que o supervisor tenha mais experiência para esses casos. Portanto, supervisionar em psicanálise é muito mais que um procedimento didático, né? Eu vou usar essa palavra didático com ensino, né? Eu já disse que ensinar é muito mais que um procedimento didático, de ensino, porque se constitui como um espaço de elaboração, reflexão ética e aprimoramento contínuo da praxis analítica. Vejam bem que é uma constante, né? Isso não para. Isso não para. Isso é um contínuo, né? A palavra ensinar, eu vou aqui repetir o que eu já falei, né? Mas um pouco mais detalhado. A palavra ensinar deriva do latim insignare, que significa gravar, colocar uma marca em. Ela é formada pelo prefixo in, dentro, em, pelo verbo signare, que significa marcar, assinalar, designar. Originalmente, ensinar tinha o sentido de indicar ou designar, como se fosse deixar uma marca ou sinal na mente do aprendiz. Olha só. Deixar uma marca na mente do aprendiz. Aqui eu vou traduzir aprendiz como o supervisionando, né? Bom, esse sentido destaca que o ato de ensinar vai além da simples transmissão de informações, implicando um processo de marcação, de fazer nascer um entendimento ou transformação no sujeito que aprende. Posso fazer uma correlação isso com a conversa do supervisor com o supervisionando? Claro, isso Siqueira falando, né? Faz nascer um entendimento ou transformação no sujeito que aprende. O meu supervisionando quer aprender, eu, enquanto supervisionando, quero aprender, eu tenho esse interesse, né? Então, se houver esse interesse, se o meu supervisor perceber que eu tenho interesse em querer evoluir, em querer realmente assimilar né? Aquela conversa, aquela interação que normalmente acontece em 50 minutos, aí ele trabalha assim. E que eu acho de bom alvitre, né? Acho de bom alvitre, de bom juízo, de bom sinal, que isso aconteça. Durante a supervisão em psicanálise, diversas questões transferenciais podem emergir e influenciar tanto o processo de supervisão quanto a compreensão clínica do caso apresentado. Tais questões envolvem sentimentos e expectativas inconscientes
que o supervisionando transfere para o supervisor, em movimento análogo ao que ocorre na relação entre paciente e analista. Ora, se eu procuro, aliás, deve fazer parte do meu comportamento enquanto psicanalista, né? E pela tradição, faz parte do tripé psicanalítico, é porque nessa supervisão, o supervisionando, vou me colocar nessa questão, né, transfere para o supervisor sentimentos, expectativas e conflitos inconscientes, em um movimento análogo à transferência, né, do que acontece entre ele e o seu paciente. Então, isso é importante que nós saibamos. Esse processo transferencial na supervisão envolve o supervisionando, projetando no supervisor figuras parentais. Observem isso. Observem isso. Figuras parentais de autoridade ou outras relações significativas de sua história, esperando aprovação, aceitação ou até mesmo rejeição. Ou seja, se eu me coloco nessa posição, né, de levar para ele, para o supervisor, né, essas figuras parentais são possíveis, né? Todos nós temos as figuras parentais. Quando aqui eu faço uma ponte, a Ângela, doutora Ângela, nas suas lives aí, nas suas aulas de relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos abusivos, ela falou muito bem essa questão, né? Citou até a Melanie Klein, citou até Lacan, essa questão, né, dos problemas que nós temos, né, os pais, a mãe como objeto, o primeiro objeto da criança, a mãe, o seio materno. Então, nós trazemos na nossa criação, na nossa formação de personalidade, na nossa vida, né, de criança, adolescente, essas marcas que ficam, né, impregnadas no nosso inconsciente, que podem ser reproduzidas. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão da doutora Ângela, mas assim, ela fala muito bem disso aí, dessa questão, desses abusos, desses relacionamentos abusivos que acontecem, né? Ela citou casos de escabrosos lá. Então, as pessoas reproduzem, né, coisas que acontecem lá na nossa vida, né, pregressa, lá da infância, essas questões parentais, que é a autoridade, né, autoridade do pai, não faça isso, não coloque a mão aqui, não põe a mão ali, não faça isso, se você fizer isso, você vai levar tal. Tem exemplos variadíssimos na nossa literatura sobre isso, né, tem aquele conto do Graciliano Ramos, Cinturão, que fala disso aí, tem aquele livro do Ateneu, do Raul Pompeia, tem o Moleque Ricardo, do autor alagoano, se me falha a memória, tem Infância, do Graciliano Ramos também, Infância, que ele faz uma autobiografia, tem vários romances da literatura que mostram, né? Então, tudo isso que perpassa o nosso inconsciente, tudo isso que perpassa a nossa vida, pode vir à tona numa conversa entre supervisionando e supervisor, né? Porque isso está atravessado em nós. Então, veja como esse encontro supervisor, supervisionando, é de extrema significância, né? Que a gente consegue ter alguém para falar sobre isso, né? Que nós trazemos, às vezes, dos nossos pacientes. Esse processo transferencial na supervisão envolve o supervisionando, projetando, eu já disse isso, né, as passagens significativas da sua história. Às vezes ele espera aprovação ou até rejeição, né? É um fenômeno que pode revelar inseguranças, resistências
e desejos do supervisionando que impactam sua prática clínica e desenvolvimento como analista. Olha só. Você leva para o seu supervisor uma insegurança que você tem, né? E então isso pode impactar no seu atendimento aos pacientes. Com certeza impacta, né? Porque nós somos seres desejantes, nós somos seres que estamos constantemente esperando coisas, né? E nós sofremos influência, né? Como o Winnicott fala do ambiente facilitador da criança, nós sempre sofremos influências do ambiente, do local onde trabalhamos, onde agimos, na nossa família, na nossa casa, no serviço, enfim, nós somos atravessados por essas questões todas, né? E isso nos afeta, né? Isso nos afeta. Então, como seres humanos, o fato de sermos psicanalistas, nós temos uma grande responsabilidade com relação a isso, né? Eu costumo dizer que o psicanalista é aquele que navega na alma do outro, né? E é verdade, a gente entra nas intimidades, a gente entra no inconsciente do nosso paciente. E não é difícil uma transferência, né? Assim como na relação analítica, a transferência na supervisão é um recurso clínico fundamental, pois permite que o supervisor observe essas dinâmicas inconscientes, auxiliando o supervisionando a compreendê-las e trabalhar suas dificuldades emocionais que emergem na prática clínica. O reconhecimento desse fenômeno contribui para a formação do analista, favorecendo a integração entre teoria e prática e o amadurecimento profissional e pessoal. Veja, sempre toca nesse assunto, a teoria e prática, né? Durante a supervisão em psicanálise, questões de transferência são bastante frequentes e de grande relevância, pois dizem respeito aos sentimentos, reações e fantasias inconscientes que o supervisor ou o supervisionando experimentam diante do material apresentado, do caso clínico e da relação entre ambos. Olha que coisa, esse intrincamento, né? Essa conjunção de coisas, né? Eu citaria para vocês agora, já caminhando para o final, alguns exemplos de questões contratransferenciais, né? Eu acho que eu falei da transferência, tá. Contratransferenciais. O supervisionando pode perceber, ou muitas vezes, não perceber sentimentos de identificação, rejeição ou irritação frente a determinados pacientes. E ao relatar essa experiência na supervisão, o supervisor pode ajudar a identificar esses estados contratransferenciais e refletir sobre sua origem. Aqui eu retomo as primeiras palavras minhas, né? Da experiência do supervisor, do conhecimento, né? Um pouco mais do que o supervisionante. E ajuda a refletir, né? Sobre a origem desses problemas que os nossos pacientes trazem. O supervisor também pode vivenciar suas próprias reações contratransferenciais diante do relato do supervisionando, como sentimentos de impotência, competitividade, resgate, ou mesmo necessidade de provar conhecimento. Questões que podem ser trabalhadas no setting da supervisão. O supervisor também faz as suas autoanálises, né? Até que ponto eu vivencio essas minhas reações, né? Contratransferenciais. Até que ponto eu quero mostrar que eu sei mais que o meu supervisionando? Até que ponto isso me afeta? Vejam que
uma questão lúdica, né? Questão de jogo, né? Um jogo de discurso, jogo de experiências, né? O Lacan fala muito a questão da linguagem, o discurso, atravessado o inconsciente, atravessado pela linguagem, né? E às vezes o paciente não fala, né? Às vezes o paciente não fala, mas ele escreve. Olha que interessante. Outro dia eu pedi para uma paciente minha escrever, ela não queria naquele dia falar nada, né? Eu falei, escreva por mim seus sentimentos. E ela colocou em palavras. Aí me veio a memória agora, me veio a memória Clarice Lispector, né? Clarice Lispector não era psicanalista, mas ela muito introspectiva, muito circunspecta, ela falava através das palavras. Vejam algumas obras da Clarice Lispector, e vocês vão perceber isso que eu estou falando. Ela escrevia através das palavras, né? Ela colocava o inconsciente nas palavras. Então, há pessoas que não falam, não verbalizam, mas elas manifestam através da escrita, através da linguagem não verbal. Isso diz muito para nós, né? Então, olha que interessante isso, né? Então, pode parecer simples uma relação entre supervisionando e supervisor, não é tão simples assim, né? Eu diria que é um campo, né? Um campo de jogo, como eu diria, é um campo de trocas, né? De elementos que vão surgindo e vão perpassando o nosso inconsciente, né? A nossa vivência psicanalítica, psíquica até, né? Em alguns casos, a contratransferência pode levar a um cegamento compartilhado. Tanto o supervisionando quanto o supervisor podem não perceber aspectos do caso devido a identificações inconscientes ou questões não elaboradas em suas histórias pessoais. Isso é fantástico, gente. É? Não elaboradas em suas histórias pessoais. Nós trazemos histórias, né? Nós trazemos marcas na nossa vida, e não é diferente no supervisor, no paciente, qualquer pessoa, né? Você traz marcas indeléveis, às vezes, né? Indeléveis, indestrutíveis. Então, marcas profundas que eu diria que a psicanálise vai tentar desvendar né? Esses conflitos marcados, impregnados, eles ficam machucando, fazendo o indivíduo sofrer, né? Que nada como a gente sofrer. Alessandra, boa noite, querida. Que bom você estar aí. Então, é isso que acontece. E o manejo, né? Caminhando por fim, conforme prometido, a supervisão é um espaço privilegiado para a escuta das reações. Professor Siqueira, muito obrigada por estar participando dessa supervisão Alessandra, tão grandiosa e juntamente com a equipe toda. Prazer a todos. Obrigado, Alessandra. Obrigado, querida. Participe mais, menina. Você é importante. Obrigada. A supervisão, só para quem não sabe, a Alessandra é uma psicanalista também, muito amiga minha, pessoa extremamente dedicada na área psicanalítica, e brevemente ela vai fazer parte do nosso grupo, tá bom? E a supervisão é um espaço privilegiado para a escuta das reações contratransferenciais, tendo sempre o cuidado de não invadir o território da análise pessoal do supervisionando, mas possibilitando que ele aprimore sua capacidade de autopercepção clínica.
autopercepção clínica. O principal objetivo é ampliar a consciência sobre os afetos desencadeados pela relação terapêutica e utilizá-los de modo produtivo para o avanço do caso e o amadurecimento do analista em informação. Existe ainda o desafio ético. É muito importante essa questão, né, da ética na análise terapêutica, na terapia, enfim, até nessa inter-relação aí do supervisor com o supervisionando. O desafio ético qual é? Garantir que a contra-transferência, quando reconhecida e bem utilizada, fortaleça a aliança terapêutica, mas, quando não reconhecida, não prejudique o processo clínico nem o desenvolvimento do supervisionando. Uma coisa ou outra, né? Ou ajuda, porque ajuda não atrapalha. Então, se ela for reconhecida, que ela não prejudique o processo clínico. Assim, discutir e manejar as questões contratransferenciais durante a supervisão é fundamental para garantir uma prática psicanalítica ética, autêntica e sensível, tanto ao paciente quanto ao analista de informação. O supervisor em psicanálise exerce papel fundamental no suporte ao analista, especialmente, né, diante dos impasses clínicos. Eu acho que eu já falei isso lá atrás um pouco, mas eu gostaria de reforçar que essa questão dos impasses clínicos, e ela tem que servir a supervisão tem que servir como um suporte, né? Suporte da elaboração de impasses. O supervisor funciona como um terceiro, já disse isso, né? Na cena clínica, oferecendo outro olhar que permite ao analista refletir sobre as identificações transferenciais e contra-transferenciais presentes, ampliando a compreensão dos impasses enfrentados. Ajuda o supervisionando a reconhecer fechamentos ou resistências no processo inconsciente, facilitando a identificação de pontos cegos e novas possibilidades de escuta e intervenção no caso. Sempre nós estamos sujeitos a isso, né? A resistências, né? Há pacientes que não falam. Há pacientes que não falam por questões que já são marcadas, né? Ele já foi reprimido a vida inteira, para não falar nada. Ela não abre a boca. O pai falava para ele, a mãe falava para ele, não abre a boca. Você não fale nada, tá? Se você não tiver certeza, você não fale nada. A criança sempre foi reprimida. Aí chega na análise, na terapia, ela não vai falar nada, porque ela já traz consigo essa marca registrada, né, no seu inconsciente, e reproduz isso. O supervisor estimula a análise da dinâmica entre analista e paciente, conduzindo à elaboração dos conflitos centrais e oferecendo hipóteses que visam destravar o andamento do tratamento. Olha só. Oferece hipótese, não sugere nada, né? Sugere. Ele coloca uma hipótese, ó, se por acaso acontecesse isso, que tal? Como é que você reagiria? Como é que seu paciente reagiria? Enfim, dá uma vara para o supervisionando pescar, né? Integração entre teoria e prática, só para fechar. O supervisor não atua apenas como transmissor de conhecimento teórico, mas propicia a articulação viva entre conceitos psicanalíticos e situações clínicas, incentivando o uso crítico e criativo da teoria no campo prático. Ajuda o supervisionando a transformar dados clínicos concretos em material passível de reflexão teórica, promovendo o amadurecimento do raciocínio clínico e da postura enquanto psicanalista. Agora, caminhando para o fim mesmo, prometo, o supervisor estimula o questionamento e evita posturas dogmáticas, favorecendo o desenvolvimento de uma escuta clínica mais aberta, maleável e fundamentada. Enfim, o trabalho do supervisor, portanto, é uma conjunção conclusiva, é pautado tanto por acolhimento e receptividade, quanto pela capacidade de provocar novas leituras, tornando-se essencial
para o aprimoramento técnico, ético e subjetivo do analista em informação. E assim eu termino minha fala, meus queridos, e estou aqui para responder-lhes qualquer questão que porventura surja, se eu estiver capacitado para tal. Tá bom, meus queridos? E, independentemente disso, quem quiser fazer algum comentário acerca do assunto, e eu vou reforçar a primeira fala minha. Eu estou substituindo a professora doutora Ana Esteves, que está com problemas de ordem maior, né, e não pôde estar presente. Fique à vontade, Eric. Primeiramente, professor Siqueira, maravilhosa aula. Como sempre, eu gosto demais da forma como você pontua, da forma como você deixa com uma clareza maravilhosa. E essa vez eu amei mais ainda quando você fez aquela síntese final, dando uma espécie de resumo da aula. Tudo bem. Digamos que você conseguiu fazer aquelas questões que, por um lado, eu estou mais reflexivo, que é ótimo, por outro lado, é impossível não ter amado a aula. Você é sempre gentil, hein, Eric? Você é sempre gentil. Te garanto que não. Te garanto que não. Que bom que você Não é pensa nem assim. um pouquinho de gentileza. É porque realmente eu estou estritamente gostando. Eu gosto de suas pontuações, eu gosto das suas observações, e, e é muito interessante isso, porque a Cris Margaride falou parabéns. Muito obrigado, Cris, querida. Vocês são os queridos. Eu não é de graça que eu estou nesse grupo, viu, Eric? Porque, olha, a psicanálise, nossa, ela mexe comigo, ela mexe conosco, não tem como. Que coisa maravilhosa Com é isso, certeza. não é verdade? Com certeza. Nossa, eu lendo aqui, eu falando para vocês, eu viajei, falei, nossa, que coisa isso aí, que jamais eu pensaria que eu, Alessandra Fonseca, belezinha, essa psicanalista, maravilha, essa moça, ela vai fazer parte do Sobrapa ainda. Mas, olha, fala, Ângela, quero ouvir você. A Ângela também é fenomenal. Nossa, eu tenho assistido todas as lives dos relacionamentos abusivos da Ângela, é fantástico. Vamos lá, Ângela. Professor, olha, o senhor perguntou, né, fez a pergunta do que a gente acha o que poderia ser um supervisor, né? Isso. E na acepção da palavra, né, o conceito certo que se pode chamar um supervisor, no meu entender, seria um preceptor, né? Como um professor que orienta e supervisiona estudantes quando eles estão em sua formação, principalmente. Isso. Porque muitas das vezes, ele sendo muito mais experiente do que o analista que está sendo supervisionado, né, ele tem condições tanto teóricas quanto práticas, né, essa praxis, né, que é uma prática reflexiva baseada em teorias. Então, na verdade, ele atua como guia, ao mesmo tempo que ele também está dentro desse rio, né, que é a vida, né, onde ele sofreu também os seus traumas e as situações imponderáveis que, na verdade, às vezes ele não consegue determinar, por isso até o supervisor tem que estar sempre em análise, assim como supervisionado, e como analisando, porque é importante que todos nós, de alguma forma, nos mantermos, né? Porque eu acho que a análise é super importante, principalmente no mundo tão conturbado em que a gente vive, né? Quando a Sim. gente internaliza muitas coisas que muitas das vezes elas nos ferem e nos tiram da nossa natureza, né? Que o ser Sim. humano ele é muito ligado a essa questão da natureza, enquanto a gente está vivendo um mundo muito tecnológico, né? Que nos impõe uma série de padrões
e isso é muito difícil de seguir, porque, como se diz, né, viva la diferença, que a diferença é importante, ninguém é igual a ninguém, e ter que assumir padrões que não são condizentes com a nossa natureza é muito complicado. Então, todos nós, de alguma forma, precisamos estar constantemente em análise para entender até que ponto é o que a gente, para entender a nossa própria identidade, o que a gente é, o que a gente quer e o que a gente deve, né? Mas de uma forma que isso não nos imole, né? Interiormente, que isso não faça com que a gente cause sofrimento. Exatamente, exatamente. Você disse tudo. É isso que eu acho, né? Tá certo. Então, nesse sentido, o supervisor ele atua como um guia, não como um carrasco que define, mesmo porque ele é, como o senhor disse, a terceira pessoa, ele não está diretamente ligado ao analisando, ele está ligado ao supervisionando, e o supervisionando ele está com as suas próprias questões internas, né? Os seus próprios traumas, as suas próprias elaborações que ele precisa fazer. Ó. E o próprio supervisor também tem suas questões. Então, eu acho que, na verdade, é uma interação em que o primeiro acaba ajudando o segundo, que acaba ajudando o terceiro. Na verdade, é uma troca de saberes e de experiências. Exatamente, exatamente isso. Você disse tudo, porque nós somos atravessados por tudo isso. E eu tenho meu paciente que traz uma queixa para mim. Eu pego essa queixa e levo para o meu supervisor. Meu supervisor tem a queixa dele que vai levar para uma outra pessoa, para uma quarta pessoa. Com certeza. E hoje nós estamos vivendo, você disse muito bem, Ângela, isso aí. Nós estamos vivendo uma questão do ter hoje. Nós estamos esquecendo um pouco do ser, né? Exatamente. É muito ter hoje, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter um carro novo, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, porque o fulano tem. É ter, é ter, é ter, e isso está consumindo muito o nosso interior, essa cobrança de você... Eu vejo isso na rede social, impressionante, como é que as pessoas Quando muitas das vezes a gente só precisa respirar um pouco da natureza, botar um pé numa grama, no chão, caminhar e tentar reelaborar o que, na verdade, muitas vezes também a gente consegue nesse sentido, né? Quando a gente está em análise, esses momentos com a natureza aumentam a nossa capacidade de reflexão. A reflexão na análise, isso é importante que o analista ele ajuda a produzir essa reflexão, né? Essa reflexão interior, né? Nos coloca de frente com a gente, né? Com a gente mesmo, com o nosso espelho. A gente se coloca no espelho para enxergar o que está dentro, o que está importando, o que nos faz sofrer. E aí... Tem aquele Martin, não sei se você conhece, aquele livro do Martin Buber, ele é Eu e o Outro, acho que é Eu e Tu. Então, ele fala do eu, isso, e eu e tu. O eu e isso quando você torna o outro coisa, objeto. Olha que interessante, né? Você objetifica o outro é útil enquanto me serve. Parou de me servir, eu descarto. Então... Sim, nós vivenciamos muito atualmente esse tipo de situação, né? Pois é. É como diz o Bauman, né? É o mundo líquido, as relações líquidas, né? Onde o utilitarismo muitas das vezes fala mais alto do que a empatia, né? A humanidade. Certamente. Porque nós estamos num mundo onde a gente... a questão do ter, muitas das vezes, é mais importante do que o ser, né? O mundo que está voltado muito para o narcisismo, né? Exatamente. A gente olhar só para o nosso umbigo mesmo, não se importando com a coletividade. Sim. E essa questão do espelho é muito interessante, né? Porque você olha no espelho e você se enxerga. Eu acho que quando a gente começa a olhar para a gente mesmo, né? Para o nosso interior, você
você fique ensimesmado, né? Você olha para si, para dentro de você, né? O que passa aqui dentro, né? Como é que é o meu sentimento? Como é que eu vejo isso? Porque, às vezes, o outro, né? O outro passa batido, porque ele tem seus sofrimentos, mas não está me afetando, ele que sofre, ele que cuida da vida dele, não é assim, né? Não é assim. Então, eu acho que a psicanálise, até a psicanálise, no meu olhar, no meu ver, ela tem que ser mais humanista, né? Eu acho que tem que ser mais humanizada, do tipo assim. Eu acho que está caminhando para isso, porque nós estamos sentindo uma necessidade enorme de autorreflexão, né? De olhar o outro com o outro olhar. Isso que você falou mesmo, né? É o outro. De certa forma, como é que eu vejo, né? Como é que eu vejo o meu exterior? E isso, às vezes, a gente estudando aí, a gente vê que nós projetamos, às vezes, nos outros, questões que nós temos conosco, né? Então, você sabe melhor disso do que eu, porque você tem falado isso nas suas aulas de relacionamentos abusivos, e essa questão, né, às vezes a pessoa não consegue, ela reproduz uma coisa que está, né, que ela vem trazendo, né, vem trazendo e não simboliza isso, né, não simboliza, porque ela não consegue trabalhar. Outro dia eu escutei eu vi um depoimento de um autista, que ele descobriu que era autista aos 40 anos de idade. Aí ele se sentiu uma outra pessoa. Eu, puxa vida, quanto tempo eu passei sofrendo sem saber que era tal. Quer dizer, olha que interessante, né? A gente acaba olhando para dentro de nós, né? E nós percebemos algumas questões que há quem diga que não tem que olhar para o passado, né? Não tem que olhar para o passado nem para o futuro, tem que olhar hoje. Tá bom, perfeito. Mas o passado está em nós, né? O passado está em nós. Mas mesmo aquela questão, o passado está em nós, mas a gente também já não é o mesmo, né? Hoje, o que era ontem. Exatamente. E nós temos chance de ressignificar isso, né? Essa é a palavra que eu queria falar para você. Ressignificar, né? Dá tempo de ressignificar. Dá tempo. Sempre há tempo, desde que haja vontade, interesse, né? Vontade e interesse. Tudo, como diz Freud, tudo se baseia no desejo, né? Isso. Se eu quero, se eu estou com vontade, porque o que nos motiva é essa pulsão de vida que o desejo nos traz, de querer sempre estar em outro patamar, em outro lugar, e muitas das vezes não é o que a gente está, né? Apesar de sofrermos dessa incompletude essencial, né, que o ser humano sempre passa, sempre perpassa o ser humano. Olha, algumas mensagens aqui. Aula maravilhosa, parabéns, bacana, obrigado, excelente profissional. A Alessandra é muito gentil, essa menina. Excelente profissional, excelente pessoa, excelente profissional de língua portuguesa, parabéns. Nós, Alexandre Brito, ótima aula, professor Siqueira, parabéns. Gente, muito obrigado por esse elogio.